Hoje a gente vai entrar na mente do investidor e vamos entender quais são os principais erros que o investidor comete sem saber. Bora lá? Olá, eu sou Lilian Birro, sou assessora financeira e aqui nesse canal a gente fala tudo que você precisa saber sobre investir, principalmente o que você não deve fazer. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um artigo de uma pessoa assim, referência na área de finanças comportamentais, que é o Kahneman, e ele tem um artigo com o Riep que chama Aspectos da Psicologia do Investidor, no qual eles trazem 4 dos principais erros que o investidor comete na hora de investir, que lógico eu vou contar para vocês poderem ficar atento aí quando vocês forem investir, se vocês estão cometendo esses erros ou se vocês estão conseguindo se blindar deles. Bom, então nesse artigo do Kahneman e do Riep, ele vai falar sobre vieses, que a gente pode entender como se fossem ilusões de ótica da mente. Espera aí que eu vou explicar melhor. Dá uma olhada nessas duas retas que a gente tem aqui, tá? Se você já conhece esse experimento, provavelmente você vai saber o que eu vou falar daqui a pouco, mas o fato é que se você não conhece, quando você olha para essas duas retas, né? E eu te falo então para ignorar as diagonais, né? Pegar só a reta mesmo, as duas retas paralelas. Quando você olha para as duas, dá a impressão de que uma é maior do que a outra. Mas quando a gente vai lá medir certinho com a régua, a gente vê que as duas são do mesmo tamanho. O mais interessante é que mesmo quando você sabe que elas são do mesmo tamanho, quando você olha rapidamente para elas, dá ainda a impressão de que uma é maior do que a outra. E isso é mais ou menos o que acontece com os vieses. A nossa mente tem uma tendência de funcionar de uma certa forma, assim como o nosso olho, né? Que faz com que a gente tenda a acreditar em algumas coisas, mesmo quando a gente sabe que elas não são verdade. E aí a gente vai trazer então 4 vieses, né? 4 erros que o investidor costuma cometer e que atrapalha muito que ele seja bem sucedido nos investimentos dele. Bom, o primeiro viés é o viés do excesso de confiança. O que isso quer dizer? Que a gente tende a considerar que a gente tem uma certeza maior das coisas do que a gente realmente tem. Então, quando eu te pergunto assim, o que vai acontecer com o Ibovespa no próximo mês? O que vai acontecer com a taxa de juros no próximo ano? O que vai acontecer com a Bolsa Americana no próximo ano? Você provavelmente tem aí uma suposição do que vai acontecer. E quando eu te pergunto quão certo você é dessa suposição, né? A tendência é que você tenda a sobreestimar a sua certeza, ou seja, você considera que você tem uma certeza maior do que você tem de verdade. Claro que isso eu não tô falando da minha cabeça, né? Eles fizeram exatamente uma pesquisa nesse sentido e viram que coisas que as pessoas falavam que elas tinham aí 99% de certeza sobre aquilo, no geral, o percentual de certeza era por volta aí de 85%, né? Então tinha aí mais ou menos 14% de confiança que estava além da realidade. E a gente pode considerar isso também na nossa vida, né? Às vezes a gente toma decisões que a gente acha que a gente tem muita certeza sobre elas, mas só para depois ver que tinha um excesso de confiança naquela decisão. E isso, lógico, que vai ter um impacto muito grande nos nossos investimentos. É claro que tem como a gente calibrar esse excesso de confiança, né? Então, pessoas que tomam muitas decisões e que têm retornos, né, feedbacks muito constantes dessas decisões, elas podem aprendendo a calibrar esse excesso de confiança e a ter uma percepção mais fidedigna da realidade, né? Mas para as pessoas que investem com menos frequência, né, ou que tem assim, não tem esse acompanhamento tão próximo dessas situações, a gente sempre tem que levar em consideração, será que eu tô mais confiante do que eu deveria estar? Isso é uma pergunta interessante da gente fazer. O segundo viés é muito engraçado, que é o viés do otimismo. A nossa tendência de superestimar as nossas qualidades e sobreestimar os nossos defeitos. Um dado, por exemplo, que eu acho muito interessante, eu vou fazer aqui com vocês. Pensa aí, você considera que você é um motorista acima da média, na média ou abaixo da média, do ponto de vista de habilidade de direção? Pensa aí pra você poder falar depois, tá? Agora eu vou te contar o seguinte, 80% das pessoas para quem eles fazem essas perguntas consideram que são motoristas acima da média. Agora pensa, né? Como é que 80% das pessoas vão ser acima da média? Não tem jeito, né? Tem pelo menos uns 30% aí que estão errados nessa conta, que estão abaixo da média. Então a gente tem essa tendência de supervalorizar as nossas qualidades. Outra pesquisa interessante foi que eles fizeram com estudantes americanos que moravam em dormitórios. E a grande maioria dos estudantes consideraram que eles tinham um potencial, né? Um risco de sofrer de câncer alguns anos depois, muito menor do que o do seu colega de quarto, que também é uma coisa
engraçado, né? Por que eles teriam esse risco menor de ter um câncer do que um colega de quarto? Então a gente acaba criando uma falsa sensação de que a gente tem mais controle das coisas do que a gente realmente tem, ou a gente ignora um pouco os fatores como sorte e azar e como que eles impactam nos resultados. Tem um livro muito interessante, inclusive, que eu tenho lido sobre isso, que é da psicologia financeira, que o autor fala exatamente isso, assim, né? Como que a gente acaba ignorando. Quando a gente tem um resultado positivo, né? A gente ignora o papel que a sorte pode ter tido naquele nosso resultado. E quando o resultado é negativo, a gente considera que, foi azar, não tinha o que fazer. Então, se você é otimista demais, às vezes você pode achar que você tem uma capacidade melhor de prever o que está acontecendo, ou que você sabe melhor como que você vai investir o seu dinheiro do que a média das pessoas. E isso, às vezes, pode te levar a tomar decisões que não vão ser tão boas no longo prazo. Então a gente tem que estar atento a esse viés também. Quarto viés é um que eu vejo acontecer demais. Inclusive é um que eu sempre destaco para os meus clientes, porque pode inclusive virar um problema, né? Quando você tem um gestor, um investidor ou um assessor financeiro. Vou explicar. É o viés da retrospectiva. O que isso significa, né? Tem até uma frase que eles falam assim: na retrospectiva era óbvio, né? Então muitas vezes quando a gente olha para o passado, parece que alguns acontecimentos eram muito óbvios, eram muito lógicos, mas quando eles estavam acontecendo, enquanto a gente estava vivendo, não era tão lógico assim. E o que isso acontece? Isso pode, por um lado, fazer a gente acreditar que a gente vai ter capacidade de prever acontecimentos do futuro, que a gente não vai, só porque a gente sabe analisar o passado, né? Mas o futuro, como as coisas ainda não aconteceram, elas muitas vezes não são tão óbvias quanto parece, né? Do outro lado, que é a parte que pesa às vezes para o assessor ou para o gestor financeiro, eu posso olhar para o que aconteceu pro passado e falar, gente, mas isso aqui é tão óbvio, como que eu não vi, ou como que o gestor não viu, ou como que o assessor não viu, né? Então, isso é um elemento que a gente tem que ter muito claro, de que analisar o passado, né, analisar uma situação depois que ela aconteceu, é muito diferente do que viver a situação e ter que projetar aquilo para o futuro. E o último viés, que também é muito interessante, é o viés da reação excessiva a elementos casuais, tá? O que acontece? A nossa mente, ela já tem uma tendência de procurar padrões. A gente gosta de ver padrões e buscar relações causais, né? Ou correlações, quando às vezes elas não existem. Então isso muitas vezes, principalmente quando a gente fala de investimentos, faz com que a gente acredite que algo vai acontecer de uma certa forma, ou que isso vai mudar por conta esse outro elemento que modificou, sem que necessariamente aquela relação exista. Um exemplo bom para dar nisso é esse aqui, olha só. Essas duas sequências aqui são jogos de cara ou coroa, né? Ou então assim, de preto e branco, né? Então você vê que uma sequência é preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, e a outra é preto, preto, branco, preto, branco, branco, preto, né? Se eu te perguntar sobre qual desses jogos tem mais cara de ser um jogo aleatório, você provavelmente vai me falar que o segundo tem mais chance de ser aleatório do que o primeiro. Quanto, na verdade, os dois têm a mesma chance de aleatoriedade. Só que no primeiro a gente consegue ver um padrão. E aí, quando a gente vê o padrão, a gente acredita que tem um mecanismo por trás que não é aleatório. Então esse é um cuidado que a gente tem que tomar no mundo dos investimentos, porque senão a gente acaba encontrando padrões que não existem e aí tomando decisões em cima de relações que muito provavelmente não vão se concretizar no futuro. E o mais interessante sobre essa questão do padrão é que muitas vezes a nossa característica seletiva da mente faz com que a gente se recorde só das vezes que a gente usou esse padrão e ele deu certo. E isso acaba reforçando uma crença que não necessariamente é verdade. Bom, esses foram os principais vieses de investimento que a gente tem que ficar atenta. Me conta aqui embaixo se você já viu algum desse viés em você e curta esse vídeo se você gostou. Manda também para aquele seu amigo que está começando a investir, que com certeza vai cair numa dessas ciladas. Eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo e tchau!